Tudo bem, meus amigos? Nos encontramos mais uma vez aqui para mais uma live referente à volta de Jesus. Mas nós não queremos hoje falar exclusivamente da volta de Jesus. Nós queremos hoje tratar de um tema que está bastante controverso no mundo, que é referente à adoração. Antes de nós entrarmos propriamente no tema, nós vamos proceder com uma oração ao nosso Deus. Nosso grandioso Deus e Pai querido, que se encontra entronizado nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pela paz, enfim, por tudo que temos, Senhor. Venha nos abençoar neste momento e trazer-nos inspiração para nós estudarmos a Tua Palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando nós falamos em adoração, logo vem na mente a quem adorar? A Deus? Evidentemente que sim. Nós estamos num país eminentemente cristão, onde todos pensam na adoração. Mas hoje eu quero falar sobre dois seres que vêm de uma forma ou de outra trazendo uma certa dúvida sobre adoração. É adoração a Deus ou adoração a Satanás? O ser Satanás, nós convém nos entendermos um pouco a sua história, a sua origem, para então nós propriamente entrarmos nesse assunto. Quando nós falamos que existem dois grupos, é uma grande verdade. Por exemplo, quando nós sabemos que existe o grupo daqueles que adoram a Deus e o grupo também daqueles que não adoram. À medida que o fim do mundo se aproxima, a diferença entre esses dois grupos se torna cada vez mais evidente. E hoje nós podemos perceber que existem movimentos que adoram propriamente a Satanás. Movimentos já registrados que adoram este ser. Mas hoje nós queremos mostrar a diferença que existe. Porque este ser, propriamente Satanás, ele não existia com esse nome. O nome dele era anjo de luz, era Lúcifer nos céus. Nas Escrituras Sagradas nós encontramos uma série de passagens que descreve exatamente a forma como era Satanás. Olha só o que diz Ezequiel, capítulo 28 e o versículo 3 a 7. Pensa que és o mais sábio que Daniel e imagina que nenhum segredo lhe será oculto. Com sua sabedoria e entendimento acumulou grande riqueza, ouro e prata para seus tesouros. Sim, sua sabedoria o enriqueceu grandemente, e suas riquezas o tornaram muito orgulhoso. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano: uma vez que se considera sábio como um Deus, trarei contra você um exército estrangeiro, o terror das nações, e empunharão espadas contra a sua sabedoria maravilhosa e profanarão o seu esplendor. Esta passagem refere-se ao rei de Tiro, apresentado no livro de Ezequiel. O rei de Tiro ele tinha todas essas características, mas como a profecia ela tem sentido duplo, ela se aplica perfeitamente a Lúcifer. Ainda diz mais, as Escrituras Sagradas é clara em apresentar também no mesmo livro de Daniel, um pouco mais à frente, no capítulo 28 e o versículo 13 a 17, o seguinte: estavas no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix, jaspe, safira, berilo e turquesa. Todas essas trabalhadas com cuidado para você, sobre o ouro mais puro, foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu escolhi, eu ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi achado iniquidade em ti. Olha só, esse se tornou então rico, o seu comércio levou à violência. Você pecou, por isso o bani em desonra no monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim, guardião do seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa do seu resplendor. Por isso o atirei à terra e os expus ao olhar dos reis. Querido amigo,
Satanás, ele tem apresentado estas características todas, mas no tempo em que ele estava no céu, e que ele era Lúcifer, o anjo de Deus, ele tinha todas estas boas qualidades. E ele andava, a Bíblia diz, sobre as pedras. Os anjos o admiravam. A escritora cristã experiente, chamada Ellen White, ela diz que a sua glória era tanta nos céus, que ele chegava a pensar que seria o quarto em poder. E ele então imaginava no seu coração que tudo o que Deus fosse fazer não deveria ser somente a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas deveria ter ele também junto. Na criação do homem, ele então se revoltou muito, começou a semear dúvida no universo de que ele deveria ser convidado também para ser criado, para criar a terra. E foi aí então que o conflito se deflagrou no céu e ele foi expulso dos céus. As Escrituras Sagradas também nos informam no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 18, numa conversa que Jesus tinha com os discípulos, ele disse-lhes, eu vi Satanás como raio cair do céu. O próprio Jesus informa que ele estava lá, Jesus já estava lá, quando Satanás desceu do céu. E quem ocuparia o lugar dele? Evidentemente que é o anjo Gabriel, evidentemente que foi Jesus. Daí a ira de Satanás não é propriamente contra a criatura, contra a natureza de Deus, é exatamente contra o Filho de Deus, Jesus. Porque na sua mente, no seu pensamento, na sua prepotência de orgulho, ele imagina que foi Jesus que tomou o seu lugar, quando na verdade não foi bem assim. Ele auto se expulsou, ele provocou uma situação que durante milhões, e nós não sabemos quanto tempo houve insistência nos céus para que ele desistisse dessa ideia, mas ele permaneceu assim. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 12 e o versículo 9. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo, foi lançado na terra com os seus anjos. Apocalipse capítulo 12 e o versículo 9. Da agora para frente, meu amigo, eu quero que você entenda que todas as vezes que menciona este ser maligno, alguns chamam de coisa ruim, todas as vezes ele está relacionado ao número 6. Aqui no livro do Apocalipse, subentendido em algumas outras palavras, há 6 menções negativas a respeito do seu nome. Quando nós lemos as Escrituras, nós encontramos também todos os momentos o número 6 correlacionado a este ser, causando uma confusão tremenda na mente das pessoas. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que der a comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso daqui foi a tentação no Éden. Quando Deus colocou o casal no Éden, então Satanás, por uma razão ou outra, ele foi descido para cá. E ele então tentou a mulher. Não no sexo, como alguns pensam, porque Deus é a fonte do prazer. Deus já tinha instituído o casamento no Éden. Deus, ele quer que as pessoas se casem, mas ele trabalhou na mente da mulher, informando que o homem não haveria de morrer. E que sim, que se comesse do fruto, se tornaria conhecedor como Deus. Na verdade, Satanás estava buscando adoração. Ele estava buscando o espírito humano pela cobiça. Na cobiça, ele sabe que ele conseguiria. Duas coisas os seres humanos são muito tentados, principalmente no mundo de hoje: sexo e comida. De uma forma ou de outra, ele sabia que um dos dois poderia cair. E o que acontece? Logo em seguida, a mulher ter comido o fruto, acontece mesmo. Eles passaram a enxergar e a ver como Deus. Eles passaram a ver todas as coisas. Eles passaram a ter uma visão de coisas que eles não tinham. Até certo ponto, Satanás falou a verdade para eles. Vocês sabem onde é que ele mentiu? Quando ele disse que não haveria de morrer. Quando ele disse que não haveria de morrer, contradizendo a palavra do Senhor, causando confusão na mente das pessoas. O ser humano se tornou um ser confuso. Daí, na sequência do pecado, eles tentaram sobreviver às suas próprias forças, construindo então torres, escapamentos, escapes de todas as maneiras para não se encontrar com Deus. Olha só o que diz no livro de Gênesis,
no capítulo 11 e o versículo 9. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Quando eles tentaram construir aquela enorme torre, liderada por um homem que tinha o nome de Babel, a língua deles se confundiu, porque foi o próprio Deus que trabalhou nisso, e eles então foram espalhados por toda a terra. De um lado cresce o alemão, falando o alemão, no outro lado o americano, alto e loiro, falando o inglês. E aqui, em nosso país, as três raças, a miscigenação, com a mistura da linguagem, que nós não temos língua própria, falamos então o português, uma língua emprestada. E assim, em cada lugar do mundo, cada um fala a sua própria língua. A confusão causada pela própria ganância humana, pelo próprio pensamento humano. Olha só o que diz o livro de Daniel, no capítulo 3 e o versículo 15. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Observe a prepotência humana. Todas as vezes que o ser humano se irrompe contra Deus, ele causa uma confusão muito grande na mente dos seus confederados, na mente dos seus seguidores. Nabucodonosor, um rei pagão, tentou levar aqueles três jovens, Daniel e os seus três companheiros, a adorar uma estátua toda de ouro que ele tinha construído por causa do sonho. Ali, nesse espírito de buscar a adoração, Nabucodonosor tinha deixado de enxergar que o Deus verdadeiro, o Deus que merece receber a adoração, não estava recebendo a adoração devida. Com a resistência daqueles rapazes, Nabucodonosor futuramente veio a se converter. Oxalá, eu até acredito que nós vamos encontrar Nabucodonosor nos céus. Pode ser que ele se converteu, ele disse certa vez, eu louvo ao Senhor, porque ele reconheceu que a verdadeira adoração deveria ser dada a Deus. Agora, um outro fato curioso que eu gostaria que você entendesse, é que quando ele disse que as harpas, que os instrumentos musicais seriam tocados, você observa lá no verso de Daniel, que são 6 instrumentos. Agora eu gostaria que você entendesse também a medida da estátua. A estátua, ela tinha 6 côvados de largura. Quanto de altura? Ela tinha 60 côvados de altura. Todas as vezes você observa que o número 6 está correlacionado à dúvida humana, ao pensamento humano, à forma do ser humano se comportar. É o número 6. Enquanto que o número 7, todas as vezes que a Bíblia o menciona, ele está perto da perfeição. Ele está perto de algo muito bonito, maravilhoso. O número 7 sempre é apresentado com uma grande vantagem, porque ele verdadeiramente é o número de Deus. Olha só o que diz o livro de São João, capítulo 19, o versículo 15. Mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o, disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, não temos reis, senão César. Isso daqui foi na ocasião da crucificação de Jesus, em que o ser humano também não reconhecia a Deus como seu Criador, e estava agora crucificando o Filho de Deus, e chegam a declarar claramente que o ser humano próprio é que se governa a si, dizendo, não temos rei a não ser César. Outro fato curioso, meu amigo, quem estava no poder? Qual era o império que estava no poder? Nesse tempo era Roma, porque já era dissidente de Babilônia, e Roma estava no poder. Futuramente, Roma vai assumir tanto o poder que ela depois vai se desintegrar e vai haver outras tantas nações com o mesmo espírito de buscar para si a adoração. A Bíblia Sagrada está nos dizendo que eu gostaria que você entendesse de quem deve ser a adoração. A adoração, ela pertence a Deus, porque Deus, quando ele instituiu os mandamentos, ele chamou a atenção do ser humano para adorá-lo. Olha o que diz Êxodo, capítulo 20 e o versículo
8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Querendo dizer que o sábado, então, estava presente na criação? Sim. Todas as vezes que nós lemos sobre a criação, que nós enxergamos a Deus como Criador, nós estamos reconhecendo também o sábado. E ao mesmo tempo que nós o reconhecemos o sábado, nós estamos reconhecendo a Deus como o Criador. O sábado é o sinal da autoridade de Deus. E qual seria o sinal da autoridade do homem? Já que o homem é capaz de causar toda esta confusão e buscar para si a adoração. Veja só o que diz Apocalipse, capítulo 14, e o versículo 6 a 7. E viu outro anjo voar pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Olha só, aqui está chamando o homem para a adoração a Deus como Criador. Ao mesmo tempo que Deus é chamado, ao mesmo tempo que Deus chama o ser humano para adorá-lo, ele também coloca na sua cabeça que ele é o Criador. Nós temos que reconhecer Deus como nosso Criador, mantenedor e também Salvador. Não adianta nós simplesmente reconhecermos Jesus como nosso Salvador e não o reconhecermos como nosso Criador, aquele a quem devemos adorá-lo. Não adianta. Tire da tua cabeça, meu irmão, meu amigo, se alguém lhe disser que nós não devemos adorar a Deus ou que nós temos todos os dias para adorá-lo. Não, sim, é importante que adoremos a Deus todos os dias, mas Deus especificou, separou, ou santificou o santo sábado para nós o reconhecermos como o Criador de todas as coisas, né? Olha Apocalipse capítulo 14 e o versículo 9. Quando agora fala de uma outra força, um outro poder que também busca adoração. Eu vou deixar que a própria Bíblia se explique. Olha só. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, o versículo prossegue: este não vai poder comprar e nem vender. Ora, então quer dizer que vai existir um outro poder, haverá um outro poder que se oporá ao poder de Deus. Haverá um outro poder que também vai buscar a adoração para si, em lugar da adoração para Deus? Eu posso lhe dizer com todas as letras que sim. E este poder já está se manifestando, mais claro e mais rápido do que muitos imaginam. Poucas pessoas sabem que todas as coisas estão acontecendo no mundo e a imprensa não mostra. Você sabia que a moeda está sendo reavaliada no mundo inteiro e que o dólar hoje já é lastreado em ouro? Não é mais permitido tanta impressão de dólar como se fazia? E que o ouro já é a moeda mundial? Isto está em apenas alguns ditames de notícia. A imprensa não noticia isso, porque existe alguém que não quer. Você já parou para imaginar de quem realmente é o poder em nosso planeta? Seria do presidente dos Estados Unidos? Garanto para você que não. Seria o presidente, então, dos países europeus? Seria, então, o mercado comum europeu? Os donos do poder? Ainda não. Olha só, vamos para a Bíblia. Apocalipse capítulo 13, versículo 17 diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então quer dizer que vai haver um sinal, o chamado sinal da besta. Mas Deus também não teria um sinal?
Deus não tem um sinal? Vamos ver, vamos deixar que a Bíblia se explique. Vamos deixar que a Bíblia fala tudo para nós. Apocalipse capítulo 13 e o versículo 8 diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Horas, meu amigo. Eu havia lhe dito que todas as vezes que o número 6 aparece, há um indício de confusão, lamentação humana, há a intenção clara do ser humano. Aqui está dizendo que o número é o número de um homem. Mas você deve estar se perguntando por que se repete. É claro, a psicologia explica que alguma coisa é repetida muitas vezes para que nós possamos aprender, para que nós possamos a decorar. Quando esse número, ele aqui é apresentado sequencialmente 3 vezes o número 6, querendo dizer que no final dos tempos, esse poder que busca a adoração para si, ele seria muitas vezes mais forte do que quando foi no princípio do mundo. Mas você deve estar se perguntando, que poder seria esse? Que poder seria esse? Olha só, antes de nós falarmos desse poder, vamos falar do sinal de Deus. Então nós já estamos entendendo que existe um sinal do homem, que é o sinal ali da besta, dizendo que seria 666. Mas Deus também tem um sinal. E qual seria o sinal de Deus? É claro que eu sei, você talvez está respondendo que é o sábado. Mas vamos deixar que Ezequiel, capítulo 20, o versículo 12 diz: e também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. A palavra santifica aqui quer dizer que os separa, que os separa. Então quer dizer que o sábado separa um grupo de adoradores de um lado, e o domingo, que é outro sinal, separa adoradores do outro. Mas como é que nós podemos provar isso? Vamos deixar que a história nos responda isso. Hoje, se perguntássemos qual seria o real poder que existe em Roma, na Itália, no Vaticano, talvez nós perguntássemos o real poder do papado, poucas pessoas saberiam. Mas antes de dizer isto, eu gostaria de lhe informar o seguinte, e você já sabe, quando foi por ocasião da crucificação de Jesus, quem estava no poder? Era o Império Romano. E a história está se cadenciando, a história está seguindo para alguém que está no poder no mundo hoje, que tem a simpatia do mundo inteiro. Se eu disser para você que o Papa propriamente dito, ele tem o poder de visitar qualquer país e ser bem recebido, você acreditaria? Claro que sim, porque nós podemos enxergar hoje pelas telas da televisão, por toda forma de informações, que esse homem tem um poder extraordinário de entrar e sair em qualquer lugar. O mundo está preocupado, meu amigo, em ter um governo mundial. Quem seria a pessoa mais indicada para o governo mundial? Seria o Vaticano. Seria alguém que viesse do Vaticano, alguém que tivesse a simpatia dos países europeus, alguém que tivesse a simpatia dos países asiáticos, alguém que tivesse a simpatia da América do Norte e alguém que teria a simpatia da América do Sul. O único que teria todos esses vínculos de simpatia seria justamente o líder no Vaticano, o líder do catolicismo. Mas não estou aqui para fazer qualquer espécie de julgamento. Eu quero deixar que o livro de Jeremias, no capítulo 51 e o versículo 45, lhe deu uma resposta. Lá nesse livro está dizendo o seguinte: saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um da sua alma do ardor da ira do Senhor. No ano 321, o imperador Constantino Romano, ele elaborou propriamente no dia 7 de março promulgou um decreto que proibia todas as empresas, todas as fainas agrícolas, tudo que era no campo, de trabalhar no domingo. E que aquele horário no domingo, principalmente a parte da manhã, deveria ser reservado para assistir à missa.
Isso está na história. Isso está no todo quanto é site de pesquisa que você for procurar, você vai encontrar esse decreto. Agora, a outra informação que eu quero lhe passar. Esse decreto foi abolido? Não, meu amigo. Somente uma lei pode abolir uma outra lei. Somente uma lei posterior pode abolir uma outra lei. Não surgiu nenhuma lei que superasse, que sobrepunha a esse decreto. O decreto continua em vigor. Todos os países do mundo, quase na sua totalidade, têm o domingo como dia do remunerado. Nós não havíamos dito que o sábado é o sinal do povo de Deus? Então o domingo é o sinal daqueles que não querem seguir a vontade do Senhor. É o sinal. O sábado é o sinal do povo de Deus. E o domingo é o sinal de autoridade romana. Roma, qual seria o poder de Roma hoje? Roma, meus amigos, ela está num poder extraordinário. O Vaticano tem o líder representado na pessoa ali do Papa, e com muito respeito aos meus irmãos católicos, com muito respeito, nós temos que dizer que hoje o Vaticano comanda quase 1 bilhão, mais de 1 bilhão de católicos em volta do mundo. Não há um outro homem, não há um outro país, por maior que seja, que tem o poder que tem o Vaticano. O único país que não tem, praticamente o único país que não tem dívida externa, não perde o seu número de fiéis. Somente ali dentro do próprio, o país que é pequeno, existe um número muito grande de igrejas e dioceses. E ali dentro é que fica o comando geral do papado. Meus amigos, meus irmãos, próximo ao fim da história da Terra, este pequenino país, ou esse poder, há de assumir proporções imensas. E eles tentarão impor, de qualquer forma, normas e regras para o mundo, porque eles não têm dívida externa. Pelo contrário, tem muitos países e países graduados que devem para eles. Devem dinheiro, devem moeda. Um dos países mais ricos em ouro, na proporção que estamos dizendo, né? Apocalipse capítulo 13 e o versículo 17 nos diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou nome da besta, ou o número do seu nome. E depois é dito que é o número de um homem, é o número de alguém que procura, que busca adoração. É por isso, meu amigo, que eu tenho um convite a lhe fazer: sair do meio dela. O livro de Jeremias estava nos dizendo isso. Mas o que nos diz para coroar a palavra nesta tarde, nesta manhã ou nesse dia, é o seguinte, é o que está no livro do Apocalipse, capítulo 18, e o versículo 4. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. O que você está esperando para tomar uma decisão e passar para o lado de Deus com as suas verdades? Nós temos que adorar a Deus com as suas verdades e abandonar a Satanás com as suas mentiras. Tudo que Satanás quer no mundo de hoje é causar uma confusão tremenda nas vossas mentes, causar uma confusão na tua mente, e ele quer dizer que isso tudo já foi abolido, que isso tudo já passou e que você agora está vivendo numa nova era, está vivendo na era das conciliações, na era das misturas, na era do caldeirão, em que tudo é possível, tudo é permitido. Você não já viu uma pregação por aí, alguém dizendo que nós temos um pouco de Deus dentro de nós? E que nós temos um pouco do diabo? E que Deus e o diabo estão juntos, estão misturados? Existem muitas doutrinas dessa maneira, tentando levar você para o caminho do erro, o caminho daquilo que é errado, tentando induzir você ao erro. Meu amigo, meu irmão, que Deus possa abençoar a você e a tua família, que você e a tua família seja levado a este altar da verdadeira adoração. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus neste monte, vamos adorar a Deus em qualquer lugar que estejamos. Esta é a minha oração, este é o meu desejo, este é o meu apelo para você. Que Deus abençoe a você e a sua família. Amém.